Quando um encarnado desencarna durante uma guerra, por exemplo, devido a uma bomba nuclear, onde tudo se desintegra, como é que se encontrará o perispírito? É muito importante observar que o perispírito ele não é um corpo absolutamente estável. Allan Kardec, quando trata da questão do perispírito na Gênese, ele comenta que ele é um corpo formado por uma série de fluidos que se alteram à medida que o espírito vai modificando. Então, na medida em que o espírito se movimenta emocionalmente, ele atrai fluidos mais densos ou menos densos, né? Então, naturalmente, ele vai tendo características que vão ser muito próprias da condição espiritual que ele tenha. Assim, eu vou trazer um conceito um pouco mais técnico da minha profissão, que, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletrônico, mas na engenharia a gente aprende o seguinte: todo fio condutor, onde passa uma corrente elétrica que varia com frequência no tempo, em torno dessa corrente elétrica gera-se um campo magnético. Não existe corrente elétrica que varia dentro de um condutor que não gere um campo magnético em torno dele. E se eu fizer um campo magnético em torno de um condutor, automaticamente eu crio uma corrente elétrica dentro dele. Então, o pensamento nada mais é do que uma corrente elétrica de alta frequência. Então, não tem como a corrente elétrica viver sem campo magnético. Então, automaticamente, tem corrente elétrica? Tem campo magnético em torno. O sujeito é um espírito desencarnado. Evidentemente, tem perispírito. Perispírito é feito de fluido. Houve uma explosão nuclear. A explosão nuclear destruiu a matéria que tinha em volta e tal, na colisão dos átomos, dos elétrons, aquela reação em cadeia. Mas a corrente elétrica, que significa o espírito, automaticamente cria em torno dele um campo magnético. Não tem como, porque ele não é uma veste, ele não é um zíper, assim, esse é o meu perispírito. Ele está o tempo todo alterando. Eu mudo de padrão, eu passo a orar, eu passo a ver, o perispírito automaticamente começa a se desembaraçar dos fluidos mais densos e se aproximar de fluidos mais sutis. Isso é normal, isso é o tempo todo. Ele não é tão estável como a gente pode pensar que ele seja, não é. Ele é um corpo que está o tempo todo num mecanismo de alteração. Houve uma guerra nuclear, destruiu os átomos, e evidentemente perispírito é matéria, porque é semimaterial. Outros elementos constitutivos dos fluidos que não foram atingidos pela bomba, naturalmente serão chamados imantados para se vincular a essa corrente elétrica e formar ali o campo magnético dela. Sem contar que o perispírito não é feito dos nossos átomos, da tabela periódica não vale para ele. Tá? É matéria quintessenciada, ou seja, muito mais sutil. Né? Como ela já falou, energia, é mais centros magnéticos que estão aí. Por isso, tão influenciável pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Ele já é semimaterial, né? Ele tem alguma coisa de matéria. André Luiz, quando fala sobre ele no livro Evolução em Dois Mundos, diz que ele tem uma estequiometria própria de elementos químicos que estão abaixo do hidrogênio. Como abaixo do hidrogênio? Se o hidrogênio só tem um próton, então ele tem meio próton, um terço de próton, um quinto, um décimo, sei lá. Subdivisões, né? É uma outra tabela periódica anterior ao hidrogênio. O átomo já é uma extrema condensação do fluido cósmico universal para chegar nesse nível de matéria extremamente grosseiro, gente. Nós rastejamos aqui nessa Terra. O espírito volita, anda à velocidade do pensamento, põe a velocidade da luz no chão, entendeu? Então, é outra realidade material. Nós já somos muito
primitivos materialmente. Então, não vamos transferir esse primitivismo para o mundo espiritual. Quando falam todas as religiões das maravilhas que é nós nos engrandecermos para podermos vibrar, olha, vibrar, sintonizar com essas energias superiores, é porque a coisa é muito diferente do lado de lá.